E se o Yahweh bíblico não fosse a divindade original? Tal suposição pode parecer blasfema, mas existem evidências veladas, textos perdidos e nomes de deuses deliberadamente apagados das escrituras sagradas por razões que a maioria nem sequer suspeita. Uma descoberta iminente é capaz de abalar as noções estabelecidas sobre as origens do Deus bíblico, a formação da fé e os dogmas ocultos das religiões dominantes. Trata-se do que precedeu o Yahweh, e essa verdade pode ser chocante. Não há espaço para teorias vagas ou especulações infundadas. A base são crônicas históricas, descobertas arqueológicas e manuscritos antigos que foram censurados, removidos ou reinterpretados para manter uma versão única sobre um Yahweh eterno e único. No entanto, os manuscritos mais antigos sugerem o contrário. Lembre-se de Elohim. Não surgiu a questão de por que no hebraico original a palavra que designa Deus está no plural. O que se sabe sobre El, Baal, Asherah e outras divindades mencionadas em culturas vizinhas a Israel, cujos nomes ecoam nas páginas da Bíblia? Quem eram esses deuses? Por que seus nomes e cultos foram entregues ao esquecimento, transformados ou demonizados ao longo dos séculos? Não é apenas uma explicação, mas uma revelação, uma jornada nos bastidores do mundo da fé, onde o sagrado se entrelaça com o censurado. É uma introdução aos deuses que precederam Yahweh, figuras poderosas, outrora veneradas nos altares dos judeus, cujos nomes eram pronunciados, cujas histórias eram transmitidas de boca em boca, mas que em certo momento da história foram silenciados por aqueles que determinavam o que era divino e o que era heresia. Uma imersão em um dos temas mais controversos, misteriosos e influentes da história espiritual da humanidade, um tema que envolve ocultação, transformação e controle não apenas sobre as crenças, mas também sobre a consciência. Não se deve pensar que este tema perdeu a sua relevância, pelo contrário. Compreender quem precedeu Yahweh pode revolucionar a nossa compreensão da Bíblia, da história das religiões e até da nossa própria espiritualidade. Porque tantos textos foram removidos da Bíblia? Quem decidiu o que deveria ou não deveria ser incluído nas Escrituras Sagradas? E o mais importante, o que tentaram esconder? Este material é para aqueles que não têm medo de fazer perguntas, que sentem que há lacunas, omissões e contradições na história contada. Para os buscadores da verdade, mesmo que essa verdade desafie os dogmas estabelecidos. No entanto, antes de prosseguir, vale a pena perguntar a si mesmo: você está pronto para descobrir a verdade oculta por milénios? Pois o que se segue pode mudar para sempre a sua percepção do divino. Deuses antes de Yahweh. Eles existiram. E vamos revelar o que aconteceu com eles. Vamos desvendar o véu de mistério sobre as antigas crenças e os deuses que precederam Yahweh. Você nunca se perguntou se outros deuses poderiam ter existido antes do surgimento de Yahweh? Talvez esta informação seja uma revelação para aqueles que buscam a verdade. Se essas reflexões tocam suas convicções e o fazem pensar, então elas são, sem dúvida, relevantes e importantes para um vasto público. À nossa frente há um mergulho ainda mais profundo em revelações proibidas, passagens apagadas e segredos capazes de mudar nossa compreensão da espiritualidade e da Bíblia. Vamos juntos explorar essas questões e remover o véu do que foi ocultado por milénios. Você está pronto para continuar esta jornada fascinante? O que nos espera superará todas as suas expectativas. Quando olhamos para a Bíblia através da lente da cultura ocidental, moldada por séculos de tradições religiosas que nos ensinam a perceber Yahweh como o único e eterno Deus, existente desde o início dos tempos, perdemos de vista uma nuance importante. A Bíblia surgiu em um mundo repleto de uma multitude de deuses, cultos e crenças diversas. Numa época em que o monoteísmo ainda não era a norma aceita, a própria ideia de um único Deus estava em processo de formação e não era uma revelação divinamente concedida desde o princípio. Para entender como os nomes de outros deuses foram apagados da Bíblia e por que ela se tornou o único livro reconhecido, precisamos fazer uma viagem ao passado. Imagine o antigo Oriente Médio como era há mais de 3.000 anos. Esta região, que incluía a Mesopotâmia, Canaã, Egito e outras culturas vizinhas,
Era um verdadeiro caldeirão de divindades, mitologias, rituais e sistemas religiosos complexos. Cada povo tinha seus próprios deuses, mas havia muitas características e interseções comuns entre eles. Os deuses compartilhavam nomes, funções, atributos e, às vezes, eram até mesmo adotados por diferentes povos. Na Mesopotâmia, por exemplo, existiam divindades como Enlil, Enki, Anu e Marduk. No Egito, a imaginação espiritual era cativada por Ísis, Osíris, Horus e Amon-Ra. Em Canaã, terra diretamente ligada aos antigos hebreus, o Deus Supremo era considerado El. Baal, deus da tempestade e da fertilidade, e Ashera, a deusa-mãe, eram figuras extremamente poderosas que, infelizmente, são ignoradas pelas religiões modernas, mas que provavelmente gozavam de grande veneração entre os antigos israelitas. Observe um fato importante. El era considerado o Deus Supremo entre os cananeus. A própria palavra Israel contém em seu sufixo o nome El, o que é uma referência direta a essa divindade. E o mais surpreendente é que em muitos textos do Antigo Testamento, especialmente nos mais antigos, para designar Deus não se usa o nome Yahvé, mas Elohim, uma palavra no plural derivada do nome El. A palavra Elohim aparece na Bíblia centenas de vezes, mas poucos sabem que ela significa não apenas Deus, mas deuses, no plural. E isso levanta uma série de questões inquietantes. Por que a Bíblia usava o plural para designar o Deus Supremo? Isso indicava que os antigos israelitas, antes da afirmação do monoteísmo, acreditavam em um conselho divino, composto por uma multitude de deuses, uma espécie de panteão, semelhante aos que existiam entre os babilônios e cananeus. Essa hipótese encontra apoio em muitos estudiosos e é confirmada por textos como o Salmo 82, onde o próprio Yahvé aparece em uma assembleia de deuses e os julga. Essa linguagem não é acidental. Ela aponta para uma época em que Yahvé era apenas um dos muitos Elohim. Nas antigas crenças religiosas do Oriente Médio, os Elohim, entidades divinas adoradas por vários povos, ocupavam um lugar especial. Nessa diversidade de divindades, destaca-se o nome de Baal, um dos deuses centrais da religião cananeia. Baal, reverenciado como Senhor da Tempestade, da Guerra e da Fertilidade, desempenhava um papel fundamental na vida de uma sociedade agrária e militarizada. Sua influência era tão grande que, mesmo após as tentativas dos israelitas de estabelecer a adoração exclusiva a Yahweh, o nome de Baal continuou a ressoar entre o povo. Os livros dos reis e dos profetas testemunham a luta incansável dos líderes religiosos contra os altares de Baal e os costumes pagãos, que eram parte integrante da identidade espiritual do povo antes das transformações religiosas. Não se pode esquecer de Ashera, uma divindade feminina associada à fertilidade, à natureza e à maternidade divina. Descobertas arqueológicas, como inscrições em cerâmica encontradas em assentamentos judaicos, mencionam Yahweh e sua Asherah como um casal divino. Essa descoberta questiona a representação do Deus de Israel como um ser exclusivamente masculino. Na antiguidade, a feminilidade divina era uma parte importante das crenças espirituais, e é possível que a imagem da Asherah tenha sido deliberadamente eliminada da tradição judaica, pois não se encaixava no novo sistema religioso baseado no poder patriarcal e na exclusividade de Yahweh. Tudo isso indica que o monoteísmo não surgiu instantaneamente. Foi um processo longo, acompanhado de disputas, reinterpretações e esquecimento deliberado. Os sacerdotes que criaram os textos sagrados fizeram escolhas, determinando o que preservar e o que entregar ao esquecimento. Eles preferiram apresentar a história de Yahweh como a história de um único Deus, embora isso nem sempre correspondesse à realidade. Inicialmente, Yahweh foi gradualmente elevado acima de outros deuses, proclamado o único verdadeiro, enquanto as outras divindades eram rebaixadas ao nível de ídolos, demônios ou simplesmente excluídas da narrativa. A história que chegou até nós não é imparcial. Ela foi escrita pelos vencedores, líderes religiosos que buscavam a centralização do poder espiritual, político e cultural em torno de um único nome.
Para atingir esse objetivo, foi necessário silenciar outros nomes, embora seus vestígios tenham sobrevivido em ruínas, pergaminhos, inscrições, tradições populares e até mesmo na própria Bíblia. Surge a questão: por que essa remoção foi necessária? Por que era tão importante apresentar Yahweh como o único Deus, embora inicialmente isso não correspondesse à realidade? Que motivos estavam por trás dessa escolha estratégica? O monoteísmo está ligado ao controle social e político, além do espiritual. Se outros deuses eram adorados em Israel, o que isso nos diz sobre a origem da fé que milhões de pessoas seguem até hoje? Pesquisas arqueológicas, linguísticas e a estrutura dos textos sagrados indicam que o Deus de Israel surgiu rodeado por uma multitude de divindades, e sua ascensão incluiu um apagamento sistemático e intencional daqueles que o precederam. Agora que a estrutura histórica dos textos bíblicos foi revelada, surge inevitavelmente a pergunta: como isso muda a percepção das Sagradas Escrituras? É possível que o conhecimento dos ecos das antigas crenças que chegaram até nós seja capaz de libertar aqueles que estão presos a uma visão estreita e dogmática da espiritualidade, que não suspeitam dos significados profundos ocultos entre as linhas dos textos sagrados. Quais são as reflexões sobre esta pesquisa? E se essas revelações ressoam na alma, provavelmente serão importantes também para outros buscadores da verdade. Mergulhar nas profundezas da história bíblica é apenas o começo da jornada. Chegou a hora de olhar atentamente para uma das palavras mais misteriosas e controversas da Bíblia: Elohim. Se desde a infância foi ensinado que Deus é único, indivisível e todo-poderoso, então as revelações associadas a essa palavra podem abalar as noções estabelecidas, não entrando em conflito com a fé, mas, ao contrário, expandindo os horizontes da compreensão do divino. A palavra Elohim aparece nas primeiras páginas da Bíblia. Em Gênesis 1:1, diz-se: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No entanto, no texto original em hebraico, essa frase soa como Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que se traduz literalmente como no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Aqui é usado o plural, deuses, e não Deus. Mas a frase continua com o verbo bara, que está no singular. Nisso reside o paradoxo. Um sujeito no plural concorda com um verbo no singular. Surge uma questão lógica: se Elohim significa deuses, porque a Bíblia começa com a menção de uma multitude de deuses agindo como uma unidade. Essa tensão entre pluralidade e unidade não é apenas uma imprecisão gramatical, mas um reflexo de uma transformação espiritual e teológica. Diante de nós está um claro eco das antigas crenças dos judeus, quando Yahweh compartilhava o Olimpo divino com outras entidades antes de ocupar um lugar exclusivo no culto de Israel. No Antigo Testamento, a palavra Elohim aparece mais de 2.500 vezes. E, em muitos contextos, ela se refere a outros deuses, seres espirituais e até mesmo a juízes humanos investidos de autoridade divina. Assim, não é apenas um nome alternativo para Deus, mas uma categoria espiritual que abrange um amplo espectro de seres. É importante esclarecer: quando Moisés sobe ao Monte Sinai e se encontra com o Deus de Israel, ele não usa imediatamente o nome Yahweh. Em várias passagens, o termo Elohim é utilizado. O chamado de Abraão também está ligado ao nome Elohim. Isso demonstra que esse conceito era amplo e abrangente e somente mais tarde adquiriu um caráter personificado e exclusivo, concentrando-se em Yahweh. O ponto crucial é que a ideia de um único Deus com um nome único foi formada gradualmente e não revelada como uma verdade absoluta desde o início. Ainda mais surpreendente é que, em algumas passagens, Elohim é claramente usado para designar um grupo de seres celestiais. No Salmo 82 pode-se ler: Deus se levanta na Assembleia Divina, entre os deuses, pronuncia o julgamento. A Bíblia fala de Deus julgando outros deuses. Como explicar isso no contexto do monoteísmo tradicional? A única saída é admitir que os antigos judeus acreditavam na existência de um conselho divino nos céus, onde Yahweh era o líder supremo, mas não o único ser espiritual com poder e autoridade.
A palavra Elohim possui uma autoridade imponente, e alguns pesquisadores sugerem que o conceito de anjos como mensageiros divinos surgiu como uma interpretação posterior desses mesmos Elohim. Isso foi feito para evitar a impressão de que o Deus de Israel estava cercado por outros deuses independentes, apresentando-os mais como servos ou extensões de sua vontade. Assim, a diversidade divina original transformou-se em uma hierarquia celestial, como se uma reforma espiritual tivesse absorvido a pluralidade, concentrando tudo em uma única essência. É interessante notar que o mandamento "não terás outros deuses diante de mim" implica o reconhecimento da existência de outras divindades. Afinal, ninguém proíbe o que não existe. O mandamento não nega a existência, mas sim proíbe a adoração a outros deuses. Isso é uma prova direta de que a exclusividade de Yahweh não foi uma revelação súbita, mas sim uma decisão teológica e cultural que precisou ser afirmada e defendida ao longo dos séculos. E talvez o mais fascinante seja a percepção de que essa disputa não terminou no passado. A tensão entre unidade e pluralidade, entre o monoteísmo e um reconhecimento espiritual mais amplo, ainda se reflete em muitas tradições religiosas. Basta lembrar o cristianismo trinitário, onde um Deus se apresenta em 3 pessoas, ou as correntes do judaísmo místico que falam de múltiplas emanações do divino. Parece que a pluralidade busca constantemente manifestar-se, mesmo onde a doutrina oficial insiste na unicidade absoluta. A palavra Elohim não é apenas um nome, mas uma janela para o passado espiritual de um povo, para uma era em que o divino era mais diverso e misterioso. Naquela época, os céus eram habitados não apenas por um trono solitário, mas por um conselho sagrado de seres que participavam ativamente da ordem mundial, dos destinos dos povos e das vidas das pessoas. Ao perceber isso, como os primeiros versículos da Bíblia são percebidos, a criação foi um ato singular ou há uma história mais complexa e antiga por trás dela? Que outros segredos podem estar escondidos por trás de palavras aparentemente simples, como Deus, quando no original soava deuses? Tais perguntas podem causar desconforto, mas é exatamente por isso que são tão importantes. A verdade espiritual, quando viva, não teme questionamentos. Ela se fortalece com o aprofundamento, com a coragem de olhar além das versões oficiais e com o desejo sincero de descobrir o que realmente está por trás do que nos foi apresentado como sagrado. Antes de seguir em frente, vale a pena refletir. Você já havia notado que a palavra Elohim é plural? Ou esta é uma nova descoberta? Essas perguntas ajudam a disseminar informações entre aqueles que buscam o que foi ocultado por tanto tempo. Se você anseia por uma jornada onde a espiritualidade encontra a verdade que as religiões tentaram apagar, então esta pesquisa é para você. Mergulhando nas profundezas dos textos antigos, descobrimos que a palavra Elohim encerra a ideia de pluralidade espiritual, permeando até mesmo as primeiras linhas da Bíblia. Para entender mais profundamente a origem do Deus de Israel, é necessário fazer uma digressão ao passado, a uma figura frequentemente ignorada nas pregações modernas, mas que desempenha um papel crucial na formação das concepções religiosas. Trata-se do Deus El, uma das divindades centrais da antiga religião cananeia, que floresceu em Canaã, região onde os judeus se estabeleceram posteriormente e onde o judaísmo se originou. Apesar de sua origem cananeia, o nome El aparece frequentemente nos primeiros textos do Antigo Testamento, o que desperta um interesse legítimo. Sugere-se que Yahweh, conhecido por nós hoje, pode ter herdado não apenas traços, mas a própria identidade de El. Na mitologia cananeia, El era o Deus Supremo, Criador do céu e da terra, Pai de deuses e homens. Ele era retratado como um ancião sábio, distante, mas onipotente, sentado em um trono e governando um conselho de deuses. Textos de Ugarit, descobertos no século XX, revelam detalhes interessantes sobre El, que tinha uma esposa, a deusa Asherah, e filhos, que também eram deuses, como Baal. Assim, El era a fonte primordial da divindade, ocupando a posição mais alta no panteão. Pense, o que acontece quando os judeus, formando sua identidade nacional e espiritual, se deparam com esse Deus supremo cananeu? A resposta se torna óbvia com um estudo cuidadoso das Escrituras.
Muitos títulos e atributos atribuídos a Yahweh nos antigos textos bíblicos coincidem com as características de El na tradição cananeia. Ele é chamado de Altíssimo, Criador, Pai, Juiz de toda a terra. Todos esses epítetos são aplicáveis tanto a El quanto a Yahweh. Uma mera coincidência? Dificilmente. Muito provavelmente Yahweh, ao se elevar como o Deus central de Israel, assimilou a identidade de El, fundindo sua figura com aquele que já era reverenciado como o mais alto entre os deuses. Nas Escrituras há passagens onde Yahweh e El aparecem como entidades distintas. Por exemplo, no Cântico de Moisés, Deuteronômio 32, diz-se: Quando o Altíssimo, El Elyon, dividiu as nações e dispersou os filhos dos homens, ele estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Pois a porção do Senhor, Yahweh, é o seu povo, Jacó é a sua herança, designada. Nessa passagem, El distribui os povos e Yahweh recebe Israel como herança, como se Yahweh fosse um dos muitos deuses subordinados a El. Passagens semelhantes abrem uma janela para uma teologia mais antiga, que foi posteriormente reinterpretada à luz do monoteísmo em formação. É importante entender que a Bíblia não foi criada por um único autor com uma visão unificada. É uma coleção de tradições orais e textos que atravessaram séculos, criados por diferentes autores e contendo ecos do passado, quando Yahweh ainda não era o único Deus. Nos textos antigos, Yahweh aparece como uma divindade guerreira, associada ao deserto, ao fogo e ao trovão, o que contrasta com a figura mais paternal, criativa e serena de El. No entanto, à medida que o culto a Yahweh se afirmava, ele assumiu as qualidades de El, tornando-se El, o Altíssimo, o Criador e o Pai. Esse processo é típico da história das religiões. Em condições de interação, mistura e conflitos entre os povos, os deuses são submetidos a fusões, sincretismo e reinterpretações. Algo semelhante ocorreu com gregos e romanos, egípcios e mesopotâmios, e também com os judeus. A diferença é que, no caso deles, esse processo foi posteriormente ocultado sob uma camada de censura religiosa, e o sincretismo foi apresentado como uma verdade absoluta, estabelecida para sempre. Nos textos sagrados podem-se encontrar nomes como El Shaddai, Elyon e Elam, nos quais se rastreia a origem cananeia de El. Nomes de personagens bíblicos, por exemplo, Israel, Daniel, Samuel e Emanuel, também contém essa raiz, testemunhando uma herança espiritual que a teologia moderna frequentemente ignora. Reconhecer esse fato significaria admitir que o Deus de Israel tem não apenas uma origem celestial, mas também histórica e cultural, comum a outras tradições religiosas. Mas por que esses fatos são silenciados? Porque a imagem de El foi intencionalmente distorcida e absorvida pela imagem de Yahweh. A transição para o monoteísmo exigia exclusividade, não deixando espaço para duas divindades supremas. Como El era amplamente conhecido na região, ele não foi completamente erradicado, mas transformado em Yahweh, criando uma simbiose espiritual que foi subsequentemente canonizada e apresentada como a verdade original. Assim, Yahweh absorveu os atributos de El, tomando o seu lugar como divindade suprema. No entanto, existe outro aspecto completamente ausente do discurso religioso moderno, mas que desempenhou um papel crucial nas crenças antigas. O feminino divino, a imagem de uma deusa, uma consorte celestial, que parece impensável para os aderentes da tradição judaico-cristã. Mas nem sempre foi assim. A Bíblia, nas suas raízes mais profundas, continha o nome de uma deusa, e esse nome é Azerá. Ela era venerada em Canaã como uma poderosa deusa-mãe, símbolo de fertilidade, natureza e continuidade espiritual. Descobertas arqueológicas atestam que Azerá também era adorada pelos antigos israelitas, que a consideravam a companheira de Yahweh. Estes dados poderiam subverter as nossas concepções sobre a fé original dos judeus. Não se trata de teorias da conspiração ou especulações, mas de fragmentos de cerâmica descobertos em escavações em Kuntilet Ajrud e Khirbet el-Kom, datados do século VIII a.C. Nestes artefactos encontram-se inscrições como Bendito seja Yahweh e a sua Azerá.
Estas inscrições indicam que, para aqueles que as criaram, Yahweh não era um Deus solitário, mas tinha ao seu lado um princípio feminino que era reverenciado e respeitado. Mas por que esses factos são silenciados? Tal como no caso de El, o nome de Azerá foi apagado, censurado e transformado num símbolo de idolatria. Foi uma decisão deliberada, uma estratégia teológica e política. A adoração de Azerá ameaçava a formação de uma fé hierárquica exclusivamente masculina, na qual não havia lugar para o sagrado feminino. Para fortalecer o monoteísmo patriarcal, era necessário erradicar quaisquer vestígios de uma divindade feminina, e Azerá tornou-se a principal vítima dessa limpeza espiritual. A história de Azerá, a deusa cujo nome foi riscado dos textos religiosos, representa um episódio fascinante e ao mesmo tempo perturbador na história da fé. As menções bíblicas a Azerá estão invariavelmente ligadas a proibições. Os livros dos reis, crônicas e juízes testemunham a destruição dos postes sagrados de Azerá por zelosos apoiantes de Yahweh. As tradições relatam a adoração de Azerá em lugares altos sob a sombra de árvores, locais posteriormente estigmatizados como abominação. Mas surge uma questão legítima. Por que, apesar de uma luta tão feroz, o seu culto existiu? A resposta reside na sua importância para a vida espiritual do povo. Por gerações, as pessoas recorreram a ela, a Mãe Divina, com súplicas por fertilidade, proteção, colheitas abundantes e sabedoria. Azerá era uma figura demasiado influente para ser simplesmente ignorada. Foi por isso que o seu culto foi erradicado e a sua imagem desapareceu gradualmente dos textos, sendo substituída por acusações de idolatria, como se ela nunca tivesse sido uma parte legítima da fé. As antigas inscrições, contudo, não mentem. Foram criadas por pessoas que sinceramente acreditavam no que escreviam. E elas testemunham que, em determinado período da história de Israel, o nome de Yahweh estava ligado ao nome de Azerá, formando uma união sagrada que foi dissolvida não pela fé popular, mas pela vontade de sacerdotes, reis e escribas que reescreveram a narrativa divina em favor de um princípio exclusivamente masculino. Acho de se refletir sobre quantas gerações cresceram com a convicção de que Deus é um ser exclusivamente masculino, sem ter acesso a informações alternativas. Quantas mulheres foram educadas com um sentimento de inferioridade da sua espiritualidade, sem saber do papel do feminino nas primeiras formas da fé bíblica? Azerá convida-nos a rever as concepções estabelecidas. Ela nos lembra que o divino tem também um rosto materno, uma voz feminina, uma essência criativa e construtiva. Os nomes, novamente, nos dão pistas. A palavra El, como se sabe, está presente em muitos nomes bíblicos. Mas a palavra Azerá, no hebraico original, significa poste ou poste sagrado. Um símbolo da ligação entre o céu e a terra, a encarnação da força criativa que emana da divindade feminina para o mundo. A instalação desses postes nos altares israelitas não foi uma coincidência, mas uma expressão da fé viva do povo, que posteriormente foi suprimida e condenada. Mas por que a presença do feminino no sagrado representava tal perigo? Porque um Deus com uma consorte é um Deus que partilha o poder, que não domina sozinho. E isso era inaceitável num sistema que buscava centralizar o poder nas mãos de um clero exclusivamente masculino. Mas e se a imagem de Azerá não tivesse sido apagada da história? E se gerações tivessem crescido sabendo que Yahweh foi um dia reverenciado junto a uma deusa? Não mudaria da nossa visão da fé, da Bíblia, da religião, do papel das mulheres e do próprio conceito de Deus? Para estas perguntas não há respostas simples, mas é preciso fazê-las. Ao reconhecer os vestígios do feminino apagado na Bíblia, compreendemos que a espiritualidade que nos foi ensinada é apenas uma parte da história e que muito ainda está por descobrir. Nos círculos religiosos persistem os debates sobre o lugar da divindade feminina na antiga espiritualidade judaica. Azerá, outrora venerada lado a lado com Yahweh, serve como um exemplo vívido dessa discussão. Mas não menos importante é a figura de Baal, que nas Escrituras surge como símbolo de idolatria e apostasia. Contudo, terá sido Baal um personagem exclusivamente negativo, ou a sua história sofreu distorções sob a influência de forças religiosas e políticas que procuravam consolidar o culto de Yahweh?
Inicialmente, Baal não era a encarnação do mal. Na religião cananeia, ele personificava a fertilidade, a chuva e a colheita, assegurando a prosperidade da terra e o bem-estar das pessoas. Numa sociedade agrária do antigo Próximo Oriente, Baal era venerado como um benfeitor, doador de vida e sustento. O nome Baal, que significa Senhor ou Mestre, passou a ser aplicado também a Yahweh, o que gerou confusão e divergências teológicas. Baal transformou-se gradualmente de um título num nome próprio, tornando-se o símbolo de tudo o que o culto de Yahweh combatia. Essa transição não foi instantânea, mas sim o resultado de uma longa luta entre tradições religiosas pelo domínio. A adoração a Baal era amplamente difundida em Israel, como evidenciado por numerosos altares e rituais que incluíam festas agrícolas, danças e práticas sexuais simbólicas relacionadas à fertilidade. Esses ritos estavam profundamente enraizados na cultura do povo, o que criava obstáculos para os líderes religiosos que buscavam afirmar Yahweh como o único Deus. Para exaltar Yahweh, era necessário não apenas erradicar as manifestações físicas do culto a Baal, mas também desacreditá-lo simbolicamente. Os textos bíblicos que condenam Baal refletem a agudeza desse conflito. Neles narra-se sobre reis de Israel e Judá que caíram em desgraça diante do Senhor por patrocinarem o culto a Baal. Profetas como Elias desafiaram os sacerdotes de Baal, organizando competições dramáticas como no Monte Carmelo. Esses textos apresentam Baal inequivocamente como inimigo e Yahweh como o verdadeiro Deus. Contudo, a ênfase nessa luta testemunha o quão popular e influente era a adoração a Baal. Apesar das reformas religiosas, proibições e perseguições, as pessoas continuavam a voltar à adoração de Baal, o que demonstra a sua importância nas suas vidas. Baal personificava as forças da natureza, como a chuva, o sol e a fertilidade da terra, que eram vitais para a existência. Talvez seja por isso que os líderes religiosos decidiram apresentar Baal não apenas como um deus falso, mas como um símbolo de decadência espiritual a fim de justificar a erradicação completa do seu culto. Nos antigos cultos do Médio Oriente, Baal ocupava um lugar importante no panteão, sendo adorado como senhor da fertilidade e da força vital. No entanto, com a ascensão de Yahweh, o Deus dos israelitas, a adoração a Baal foi declarada heresia e submetida à erradicação. Mas a história guarda uma reviravolta paradoxal. Apesar da proibição, elementos que outrora pertenciam a Baal infiltraram-se no culto de Yahweh. O próprio Yahweh passou a ser associado ao trovão e ao relâmpago, tal como Baal. Nos Salmos ele surge sentado sobre as nuvens, trovejando dos céus, o que ecoa as imagens de Baal nos textos cananeus. Os atributos de Baal foram absorvidos por Yahweh, tal como anteriormente os atributos de El. Ocorreu uma substituição onde as pessoas continuavam a venerar a mesma divindade, mas sob um nome diferente. As mudanças afetaram apenas os nomes e não a essência espiritual. A nova teologia precisava de uma distinção clara. Baal passou a ser representado como o antípoda de Yahweh, a fim de justificar a destruição dos seus cultos, a perseguição dos sacerdotes e a concentração de poder no Templo de Jerusalém. Esta foi não só uma luta espiritual, mas também política, pelos corações, mentes e fé. A construção do monoteísmo foi um processo complexo, cheio de contradições e reinterpretações. Baal, que foi demonizado, outrora era reverenciado como o Senhor da Terra e símbolo da vida. A sua queda foi causada pela necessidade estratégica de afirmar um novo sistema de crenças. Baal tornou-se o reflexo de uma espiritualidade que se esvaía. O que acontece quando personagens bíblicos não surgem como arquétipos do bem e do mal, mas como representantes de tradições espirituais em conflito. O que muda na fé quando se compreende que o inimigo de Yahweh talvez fosse apenas um outro lado da busca por Deus. Baal e Yahweh representavam forças que transcendiam o santo, humano, e aspiravam a conectar-se com o sagrado, o invisível, com a força que sustenta a vida. O constante regresso dos israelitas a Baal sugere que a alma humana reconhece a verdade, mesmo quando tentam apagá-la.
A luta contra Baal não foi apenas uma guerra de crenças, mas também um reflexo do desejo de preservar uma espiritualidade ligada à natureza e à vida. O nome de Baal ainda hoje causa inquietação, porque ele representa uma verdade que não pode ser destruída. Anteriormente, Baal era percebido como o vilão das histórias bíblicas, mas vale a pena ponderar porque a luta contra ele foi tão feroz. Após estudar Baal, Aserá e El, surge a questão: por que, entre a multitude de deuses venerados em Canaã, apenas Yahweh se tornou o único? O que lhe permitiu sobreviver e tornar-se exclusivo, enquanto os outros foram silenciados ou demonizados. A questão de por que Yahweh se tornou o único Deus de Israel tem raízes que vão além de seus meros atributos divinos. A elevação de Yahweh ao status de divindade suprema não foi apenas um ato espiritual, mas também o resultado de uma estratégia política bem elaborada, visando consolidar o poder e formar uma identidade nacional unificada. A influência espiritual, multiplicada pelos interesses políticos, tornou-se uma poderosa ferramenta de controle sobre o povo. Nos períodos iniciais da história de Israel, as práticas religiosas eram descentralizadas e de caráter tribal. Diferentes grupos adoravam seus deuses locais. Em algumas regiões veneravam El, em outras Baal, e em terceiras predominavam rituais associados a Aserá. Yahweh, naquela época era associado a nômades, ao deserto e à guerra, e seu culto era particularmente forte entre as tribos do sul, especialmente em Judá, mas nem todos os judeus reconheciam sua supremacia. Somente após a divisão do reino de Israel e a queda do reino do norte, os líderes de Judá viram uma oportunidade de unir as tribos remanescentes sob a bandeira de um único Deus, Yahweh. Essa escolha foi motivada não tanto pela superioridade espiritual de Yahweh, mas pela sua capacidade de simbolizar força, exclusividade e soberania, o que era crucial para um povo que buscava sobreviver e se consolidar. Em tempos de crise, a centralização do poder espiritual torna-se um meio eficaz de manter o controlo. Foi então que começou a chamada Reforma Yahvista, um movimento sistemático iniciado pelos reis de Judá com o apoio de escribas e sacerdotes, visando afirmar Yahweh como o único Deus legítimo. Para alcançar esse objetivo era necessário não apenas exaltar Yahweh, mas também eliminar outros deuses. As divindades locais foram demonizadas, seus nomes apagados da memória, os altares destruídos e os rituais proibidos. Os que resistiam eram perseguidos e silenciados. Paralelamente, os textos sagrados eram reescritos e editados para refletir a nova realidade religiosa. Os livros de Deuteronômio, Reis e Crônicas tornaram-se instrumentos importantes nesse processo. Neles, os governantes eram avaliados não apenas por decisões políticas, mas também pela devoção a Yahweh. Um bom rei era aquele que destruía os postes sagrados, derrubava os altares de Baal e expulsava os sacerdotes de outros deuses. A adoração a Yahweh tornou-se a medida da avaliação moral e espiritual, e os textos, ao serem editados, exaltavam cada vez mais Yahweh. O que antes era considerado diversidade espiritual, agora era interpretado como idolatria, e as antigas práticas religiosas tornaram-se pecado mortal. Yahweh não foi simplesmente escolhido, ele foi formado. Atributos de outros deuses foram-lhe gradualmente atribuídos para que ele pudesse ocupar o lugar de uma divindade universal. As características de El, Baal e até mesmo Aserá foram absorvidas por Yahweh, que se tornou Criador, Senhor das tempestades, Pai de tudo o que existe, Juiz justo, Guerreiro, Pastor e Esposo. Todas as funções, antes divididas entre várias divindades, agora estavam concentradas num único nome. Assim, o monoteísmo não destruiu outros deuses, mas os absorveu, transformando Yahweh numa fusão de múltiplas características divinas. A ascensão triunfante de Yahweh resultou de um longo processo de consolidação da fé que finalmente conquistou o coração de muitos. Essa unificação revelou-se tão poderosa que, com o tempo, a ideia de um Yahweh eterno e único enraizou-se. A história foi reescrita com tamanha minúcia que até os ecos da antiga diversidade espiritual foram relegados ao esquecimento. Contudo, como evidenciam as descobertas arqueológicas, os estudos linguísticos e as contradições internas da própria Bíblia,
essa exclusividade foi mais construída do que divinamente outorgada. O Templo de Jerusalém tornou-se o local central de adoração. Os sacerdotes de Yahweh, concentrando em suas mãos o poder religioso, criaram, ensinaram e reescreveram meticulosamente os textos sagrados, lançando as bases para uma nova identidade, fundamentada na unidade do povo, da fé, da lei e de Deus. Nesse processo, Yahweh não apenas ascendeu à posição de divindade suprema, ele tornou-se a própria essência da nação. No entanto, essa transformação teve um alto preço. No processo de consolidação do culto de Yahweh, a diversidade do mundo espiritual foi perdida. A conexão com o sagrado feminino, personificado por Azerá, com a fertilidade, representada por Baal, e com a sabedoria ancestral, ligada a El, foi rompida. Todos esses aspectos foram absorvidos, diluídos ou completamente apagados da memória. Por trás da escolha de Yahweh, pode-se traçar o rastro de uma revolução espiritual, cujos ecos ainda são sentidos, muitas vezes inconscientemente. O mais surpreendente é que, mesmo após séculos dessa unificação, a própria Bíblia preserva vestígios dos tempos antigos. Contradições, repetições, nomes esquecidos e passagens que destoam do quadro geral. Essas cicatrizes testemunham uma transição violenta, uma escolha ditada não apenas pela fé, mas também pelo poder. Uma vez percebido isso, é impossível olhar para as Escrituras com os mesmos olhos. Torna-se claro que, por trás de cada nome, cada mandamento e cada profecia, há camadas que revelam uma espiritualidade muito mais rica, complexa e multifacetada. A consciência de que a escolha de Yahweh foi parte de um movimento político e não apenas espiritual, leva a questionar como isso afetou a distorção dos textos sagrados. Terão as Escrituras chegado até nós em sua forma original, ou os nomes de outros deuses foram intencionalmente apagados da memória coletiva? Algumas passagens foram removidas, reescritas ou reinterpretadas para fortalecer a nova doutrina religiosa. A resposta, infelizmente, é afirmativa. Ao longo dos séculos, os textos foram editados, adaptados e muitos foram completamente excluídos do que hoje conhecemos como Bíblia. Esse processo não foi acidental, foi intencional e planeado, com o objetivo claro de moldar a narrativa sagrada para que ela refletisse exclusivamente o ponto de vista do culto de Yahweh, ignorando todos os outros. No entanto, uma leitura atenta até mesmo dos trechos preservados da Bíblia mostra que a existência de outros deuses era de facto reconhecida. O reconhecimento do politeísmo nos textos antigos é um tema que exige atenção especial. No Salmo 82, por exemplo, é apresentada uma cena onde Yahweh se senta no centro de uma assembleia divina, julgando outros Elohim. Não se trata apenas de uma metáfora, mas do uso literal do plural da palavra Elohim no hebraico original. Yahvé, estando entre eles, lidera, corrige e faz justiça. Tal descrição levanta questões sobre como isso se harmoniza com a doutrina que afirma a existência de um único Deus, eterno e imutável. Outro exemplo pode ser encontrado em Deuteronômio 32, especialmente nas suas edições mais antigas. Nestes textos diz-se que o Altíssimo dividiu as nações entre os filhos dos deuses, entregando Israel como herança a Yahvé. Embora em versões posteriores esta frase tenha sido substituída por filhos dos homens ou filhos de Israel, os manuscritos descobertos na região do Mar Morto lançam luz sobre o sentido original do texto. Eles indicam que cada um dos deuses tinha os seus povos, e Yahweh recebeu Israel como sua porção. Isso mostra que num certo período da história, o monoteísmo ainda não estava completamente estabelecido e existia uma espécie de estrutura espiritual que incluía um panteão de deuses. Apesar de esses textos terem sido preservados, eles foram reinterpretados, adaptados e traduzidos com o objetivo de suavizar ou ocultar o seu conteúdo original. Mas o que aconteceu com os textos que foram completamente excluídos do cânone? Com aqueles que não estavam destinados a fazer parte das versões oficiais da Bíblia? Aqui, deparamo-nos com os chamados livros apócrifos, textos rejeitados pelos concílios que definiam o que era considerado inspiração divina e o que não era. Entre esses textos podem-se encontrar evangelhos que oferecem visões completamente diferentes sobre Jesus
o mundo espiritual e até mesmo o Antigo Testamento. O livro de Enoque Urite, por exemplo, apresenta uma cosmologia muito mais ampla, repleta de hierarquias celestiais, diversas entidades espirituais e realidades paralelas. Nele são descritos encontros com anjos caídos, revelam-se ensinamentos secretos e estruturas espirituais que foram ignoradas ou intencionalmente suprimidas pela tradição oficial. Por séculos, Enoque foi venerado como um texto sagrado em algumas comunidades, mas posteriormente foi excluído do cânone, principalmente porque sua narrativa contradizia o monoteísmo estrito que se procurava estabelecer. Destino semelhante tiveram outros livros como o Livro dos Jubileus, o Apocalipse de Abraão, o Testamento dos 12 Patriarcas. Textos que oferecem versões alternativas da criação do mundo, do papel das entidades espirituais e da origem dos povos, além de questionarem a cronologia e os personagens da Bíblia tal como a conhecemos hoje. Por que então esses textos foram rejeitados? A resposta é simples: eles não se encaixavam na narrativa única e controlada, centrada em Yahvé como o único Deus desde o princípio. E talvez o exemplo mais ilustrativo seja a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento amplamente utilizada pelos primeiros cristãos. Muitas citações de Jesus e dos apóstolos foram retiradas precisamente dessa versão, que incluía livros como o Livro da Sabedoria de Salomão, o Livro do Eclesiastes, o Livro de Tobias, o Livro de Judite, o Livro do Profeta Baruque. No entanto, na época da Reforma Protestante, esses livros foram excluídos da Bíblia adotada pelos evangélicos e hoje são considerados deuterocanônicos ou apócrifos. Ao mesmo tempo, eles continuam a fazer parte da Bíblia Católica. Assim, a própria definição do que constitui a Bíblia varia conforme a tradição. Isso já demonstra a fragilidade da afirmação de que a Bíblia é um livro fechado, imutável e eternamente perfeito. O texto, apresentado em forma de livro, revela que a história da fé foi moldada pela influência de muitas pessoas, algumas das quais não apenas escreveram, mas também apagaram intencionalmente nomes, palavras, símbolos e menções ao feminino. Elas privaram as pessoas do conhecimento da complexidade espiritual dos textos sagrados, afirmando agir em nome de Deus, deixando apenas fragmentos. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, demonstram antigas versões dos textos bíblicos com diferenças substanciais. Essas diferenças mostram que no passado a fé era mais diversa, o divino não era exclusivo e Yahweh era um entre muitos antes de ser elevado a único. Com este conhecimento, é impossível retornar à ingenuidade anterior em relação à Bíblia. Por trás de cada decisão editorial havia uma intenção e os textos que chegaram até nós são apenas uma parte da história que foi permitida sobreviver. A questão que se impõe é: como usar esse conhecimento? Depois de tudo o que foi visto, é impossível não refletir sobre como isso muda a percepção da Bíblia. É possível continuar lendo as Escrituras como se nada tivesse sido revelado. Agora, sabendo que nomes foram apagados, textos removidos, deuses incluídos e excluídos, é possível retornar a uma fé baseada na ideia de revelação divina, completude e imutabilidade. Muitos sentem desconforto, o que é perfeitamente compreensível. O objetivo deste estudo não é atacar a Bíblia, destruir a fé ou zombar dos crentes, mas sim explorar camadas profundas e esquecidas que revelam uma espiritualidade mais rica, humana e real. Não se trata de desrespeitar a fé, mas de mergulhar nas profundezas da verdade histórica. A Bíblia não perde seu valor quando se compreende que foi criada por muitas pessoas sob a influência de diversos fatores. Pelo contrário, ela se torna ainda mais fascinante, transformando-se de um livro mágico em um testemunho vivo de um povo em busca do divino, em um espelho da humanidade que busca compreender seu lugar no mundo, seus medos e suas esperanças. Isso é muito mais importante do que a ideia de infalibilidade textual. A principal questão é: por que tudo isso foi ocultado? Por que outros deuses foram escondidos, a presença de Azará silenciada, livros inteiros apagados, palavras alteradas e vozes abafadas? A resposta é complexa e está ligada à noção de controle, que persegue a espiritualidade desde os tempos antigos.
A religião sempre foi um poderoso instrumento de estruturação social e, quanto mais centralizada, mais fácil é controlar pensamentos, comportamentos, desejos e sentimentos. A transformação de Yahweh no único Deus, a exclusão de outros e a padronização das Escrituras criaram um sistema teológico, político, cultural e institucional. Foi um projeto de poder que exigiu exclusividade, obediência, submissão e uma narrativa única. Portanto, a desconstrução aqui realizada é importante, pois liberta para pensar, questionar e mergulhar nas raízes da própria fé com honestidade. Ela liberta do medo de fazer perguntas e da ideia de que a dúvida é um pecado. A dúvida sincera leva a uma fé madura, construída com consciência e não imposta, uma fé que vê além dos limites estabelecidos. É bem provável que o leitor se questione: se tudo o que foi exposto é verdade, então em que se pode acreditar? E é justamente aí que reside a essência das perspectivas que se abrem. Agora, cada um é livre para escolher sua fé de forma consciente e autónoma. Surge a oportunidade de investigar, comparar, estudar e refletir. Uma fé nascida após uma reavaliação crítica possui muito mais solidez do que aquela imposta externamente, pois brota de uma convicção interna. É uma escolha pessoal, e não uma adesão cega a tradições moldadas pelos interesses de épocas passadas. A Bíblia, com isso, não perde seu valor, mas torna-se sagrada por outra razão, como um mosaico espiritual tecido por uma multiplicidade de vozes, debates, esperanças e sofrimentos. É a memória viva de um povo em constante diálogo com o insondável. Sua poesia, suas guerras, seu amor, suas traições, suas revelações e seu silêncio. Tudo isso forma um todo unificado, acessível à compreensão. Agora, cada um pode ler a Bíblia não como um repetidor irrefletido de dogmas, mas como um explorador em busca de tesouros ocultos. E o que é ainda mais surpreendente, a consciência de que, ao se libertar das amarras da manipulação, ao confrontar os fatos históricos e reconhecer a existência de distorções e cortes, o ser humano se aproxima da compreensão da verdade espiritual. Pois a verdadeira espiritualidade não necessita ocultar o passado. Pelo contrário, ganha força quando se apresenta à luz da verdade. Agora se sabe que existiram outros deuses, que Yahweh foi escolhido, que Azerá foi relegada ao esquecimento, que Baal foi demonizado, quais textos foram removidos, que a Bíblia foi editada e que a religião moldou narrativas para satisfazer estruturas de poder. Mas mesmo com tudo isso, o anseio por conhecer a Deus continua vivo nas profundezas da alma. Nisso se manifestam a fé, a coragem e a verdadeira espiritualidade. E é justamente aqui que começa a transformação, pois surge a oportunidade de olhar para as Escrituras sob um novo ângulo, revelando suas diversas camadas. Pode-se fazer perguntas sem culpa, aceitar o que ressoa na alma e descartar o que foi imposto pelo medo. Não há mais necessidade de crer por imposição, mas sim a possibilidade de crer conscientemente, por escolha própria, em nome da verdade. Assim, a consciência de tudo isso representa um chamado ao despertar, à libertação das ilusões, ao reconhecimento do próprio direito à verdade e a uma espiritualidade nascida da compreensão, e não da censura. Os textos antigos não mentem. Nas camadas mais antigas da Bíblia, vestígios desse processo foram preservados e sua revelação muda a percepção não apenas do Antigo Testamento, mas da história da fé como um todo. Ela está oculto entre as linhas, nos nomes, títulos e metáforas. Um Deus que foi absorvido pelo Deus conhecido hoje, mas que ainda sussurra sua presença àqueles que possuem visão para ver e audição para ouvir. Será que algo sobre ele era conhecido até agora? A ideia de que Yahweh pode ter herdado a personalidade de outro Deus é completamente nova ou confirma o que já se suspeitava há muito tempo.